Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de março de 2021, nona sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carina Valim Pires, Demógenes José Nunes Paulino, Jordácio Elias Mendonça, José Augusto dos Santos Cardoso, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barros, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Mário Arthur Franco Garcia. Havendo quórum regimental, declaro instalados os trabalhos e coloco em discussão a ata da 8ª sessão ordinária realizada no dia 8 de março de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o seu secretário que lê o expediente. Projeto de Lei número 012/2021. Ementa. Reconhece a essencialidade das atividades físicas dos exercícios físicos como promotores da saúde no município de Pinheiral e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto tem como objetivo garantir a essencialidade da atividade física e do exercício físico, especialmente na garantia funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade pela população pinheiralense, contribuindo com o processo de qualificação da prestação de serviços em saúde ofertado por profissionais de educação física e demais habilitados, assim reconhecido pelos órgãos competentes. A saúde é um direito social consagrado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, devendo o município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício através de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos, sendo a atividade física elemento determinante e condicionante como serviço essencial conforme a Lei Federal 8.080 de 1990. Cabe destacar que a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 218, de 1997, define os profissionais da educação física como profissionais de saúde. A prática periódica do exercício de atividade física, seja em estabelecimentos afetos à área, desde que respeitadas as orientações sanitárias de higiene e convívio social, são estimuladas pela maioria das maiores autoridades em saúde, como a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde do Brasil. Tais recomendações devem-se ao fato do bom condicionamento físico estar diretamente relacionado à melhor ativação do sistema imunológico dos seres humanos. Ademais, a opinião da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte sobre exercício físico e o coronavírus ratifica o entendido no meio científico quanto à importância e os benefícios da prática de atividade física para melhora da função imunológica, otimizando as defesas do organismo diante de agentes infecciosos, redução das chances de pessoas fisicamente ativas apresentarem doenças como diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, patologias crônicas que elevam os riscos de morte quanto à infecção do novo coronavírus, o tratamento e controle dessas citadas doenças, pois pacientes descompensados são ainda mais suscetíveis a complicações e agravamento das infecções pelo Covid. Por fim, entendo ser possível compreender de maneira transparente e equilibrada o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, além das medidas adotadas sob o caráter sintomático, ampliando a atuação do poder público municipal para as ações preventivas da promoção de saúde, conjuntamente à estratégia de isolamento social e retorno gradativo dos diversos setores econômicos do município, sem descuidar dos que já consagrados benefícios da atividade física e do exercício físico para a saúde da população. Isto posto, espero que os pares possam apreciar e aprovar o presente projeto de lei. Vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação 40 de 2021. Carina Valim Pires, vereador com assento nesta colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado o serviço de limpeza, roçada e capina por toda a extensão da rua Boaventura Xavier Botelho e Juvenal Xavier Botelho, ambas no bairro Varjão. Justificativa. A presente indicação tem como escopo a necessidade de trazer condições sanitárias adequadas aos moradores.
Nota-se que a localidade carece do serviço de manutenção urbana, já que há muito tempo não é realizado o serviço de limpeza e capina de forma devida, onde as máquinas utilizadas para a realização do serviço de roçada apenas cortam superficialmente, onde o serviço realizado dura apenas alguns dias. Pelos fatos acima expostos, provoca-se a Secretaria Municipal de Serviço Público para que, em caráter de urgência, adote as medidas cabíveis no sentido de promover os serviços acima mencionados. Sala de Sessões, 9 de março de 2021, vereadora Carina Valim Pires. Indicação 41 de 2021. Jordácio Elias Mendonça, vereador com assento nessa colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, reitera ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado o serviço de substituição da lâmpada queimada no porte da Rua Helena Corrêa de Miranda, número 2691, no bairro São Jorge. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo trazer melhorias no serviço de iluminação pública ofertado na Rua Helena Corrêa de Miranda. Nota-se que nessa localidade a lâmpada do poste encontra-se queimada, de modo que a situação tem desencadeado uma série de problemas à população local, tendo sido registrado casos de furtos nas proximidades, prejudicando inclusive o comércio da região. Assim, faz-se necessário a urgente substituição das lâmpadas por uma capaz de oferecer mais segurança. Registre-se ainda que a presente proposição já foi apresentada pelo autor da presente no ano de 2018, através da indicação número 135 de 2018. Sala de Sessões, 9 de março de 2021, vereador Jordácio Elias Mendonça. Indicação 42 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizado com urgência o serviço de manutenção da mina d'água, localizada na Rua Helena Corrêa de Miranda, próximo ao número 3098, no bairro Vale do Sol. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover a manutenção da mina d'água, localizada na Rua Helena Corrêa de Miranda, próximo ao número 3098. Devido às últimas chuvas, a escada de acesso à mina foi danificada em vários pontos e arrancada por força da água. Sendo assim, a população que utiliza essa mina está tendo dificuldade de acesso e já possui até relatos de acidentes no local. Sala de Sessões, 9 de março de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação 43 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica o excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja realizada a chamada Operação Tapa Buraco na extensão da Rua 3 do bairro Palmeiras, sendo na Rua Souza Júnior, na Rua Palmeiras, à altura do número 405 e na Rua Francisco Barbosa. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se pela precariedade em que se encontra essas três ruas no bairro Palmeiras. É possível identificar nas localidades uma série de buracos claramente tendentes a causar acidentes, já que em vias nesse estado é muito comum que os veículos necessitem desviar-se dos buracos, podendo causar colisões ou até mesmo atropelamentos, além do desgaste dos veículos. Dessa forma, se reforça a necessidade de que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova a Operação Tapa Buracos, na extensão das aludidas ruas, com destaque nas áreas mais afetadas, a fim de conferir mais segurança à população do bairro Palmeira, hoje carente de serviços dessa natureza. Sala de Sessões, 9 de março de 2021. Vereador Leonardo Sergino Cabral. Vereador Requerimento 18 de 2021. Carina Valim Pires e José Augusto dos Santos Cardoso, vereadores com assento nessa colenda da Casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requerem à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, ao excelentíssimo secretário da Polícia Civil, solicitando a instalação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Pinheiral. Justificativa. Fundamenta-se o presente requerimento no anseio de instalar uma delegacia especializada de atendimento à mulher no município de Pinheiral. Haja vista que, pelo crescimento da nossa cidade, temos assistido um aumento expressivo no número de casos envolvendo violência contra a mulher. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher conta com profissionais especializados em investigar crimes cometidos contra a mulher e orientar essas vítimas, de forma que a implantação de uma DEAN
no nosso município irá oferecer melhor atendimento para as mulheres vítimas de violência, trazendo resultados efetivos para tais casos de violência. Registra-se ainda, caso não seja possível a implantação de uma delegacia, seja viabilizada a instalação de um destacamento com atendimento especializado visando o amparo diferenciado a essas vítimas, medida que, inclusive, irá desafogar o número de ocorrências na delegacia legal, acarretando maior efetividade nos trabalhos de investigação. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de março de 2021, vereadores Karina Valim Pires e José Augusto dos Santos Cardoso. Em discussão o requerimento. Senhor presidente, vereadores que compõem esta colenda Casa de Leis, população que nos prestigia pelas redes sociais, aproveitando ainda as comemorações do Dia Internacional da Mulher, mais uma vez tenho a felicidade de compartilhar um requerimento de minha autoria e de autoria da vereadora Karina Valim, em detrimento aos direitos das mulheres. E hoje há uma necessidade emergencial, no caso de uma DEAN em nossa cidade, uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Porque a Lei Maria da Penha, ela também prevê a implantação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias especializadas. Porque a DEAN, senhor presidente, ela não é apenas capaz de punir os agressores, mas, acima de tudo, amparar todas as vítimas, explicando e defendendo os seus direitos, estimulando as denúncias e também, no caso referente às agressões sofridas, além de realizar estudos para identificar o perfil do agressor. E também 42% das agressões sofridas hoje pela mulher é dentro da sua casa. O Brasil registra uma mulher agredida a 4 minutos e uma morta em cada 8 horas. A violência à mulher aumenta ainda mais nesse momento, nesse período de pandemia, chamando a atenção para a ineficiência do Estado para um assunto tão importante. Então, por essa razão, juntamente com a vereadora Karina Valim, gostaríamos de pedir a aprovação de todos os vereadores para que esse requerimento possa ganhar força, mostrar representatividade do Poder Legislativo e que a cidade de Pinheiral possa ser contemplada com uma delegacia de atendimento às mulheres na nossa cidade. Então, peço aí o apoio de todos os vereadores. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, público presente, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. O motivo desse requerimento é de grande importância para as mulheres, né? Sabemos que hoje várias mulheres, elas se intimidam em ter que procurar uma delegacia e ser atendida pelo homem. E com a DEAN, haja vista que elas vão revelar as agressões sofridas, e isso vai ajudar muito as mulheres hoje, né, a ter seus direitos, que é o direito da mulher. Então, esse é o motivo pelo qual este requerimento, junto com o meu colega Cardoso Gugu, né, estamos fazendo esse requerimento. E queria também que vocês aprovassem junto com nós. Continua em discussão. Em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 010/2021, de autoria do vereador Leonardo Francisco de Barros, que autoriza o funcionamento em horário noturno das creches municipais e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência. Projeto de Lei número 13/2021. Relator, Luiz Carlos da Silva. Relatório.
Veio a esta comissão para parecer em análise o projeto de lei número 09 de 2021, de autoria do excelentíssimo prefeito municipal, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir parecer. Voto do relator. Prima facie, impede de destacar que o pleito formulado nos autos do processo administrativo número 13 de 2021 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observado alguns cuidados conforme se demonstra a seguir. Trata-se de projeto de lei para adquirir vacina contra o Covid-19 através de um consórcio público de abrangência nacional em conformidade com o projeto de lei número 534 de 2021 de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que autoriza a aquisição de vacinas pelos municípios brasileiros, liderada pela entidade suprapartidária de representação à Frente Nacional de Prefeitos. Com efeito, permite que Estados, Distrito Federal e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos adversos provocados pelos imunizantes, conforme exigido pelos laboratórios produtores. Poderá ocorrer uma ampliação nos possíveis fornecedores. Com isso, maior número de doses de imunizantes poderá ser adquirido em um tempo menor, ampliando-se a velocidade do processo de vacinação. Todas as medidas previstas no projeto se aplicam apenas às vacinas de uso autorizado pela Agência Nacional de Saúde Sanitária, a Anvisa. Pelo projeto, a compra por estados e municípios fica autorizada para os casos em que o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, ou quando a cobertura imunológica prevista pela União não for suficiente ou tempestiva. Nessas situações, a compra será com recursos próprios. A formação do consórcio ocorre em meio ao aumento dos casos de Covid-19 no Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula, divulgou nesta segunda uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o iminente colapso nas redes públicas e privadas de saúde, entre elas um toque de recolher nacional e fechamento de escolas, bares e praias. Ademais, a primeira opção do consórcio é a utilização de recursos do governo federal para a compra de vacina, mas transparência de recursos por organismos internacionais, participação da iniciativa privada ou mesmo a compra de via cota dos municípios serão discutidos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira autorizar estados e municípios a comprar e a distribuir vacinas contra a Covid-19. A permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes. A Constituição Federal outorgou a esses entes federados a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medida que se mostre necessária para salvar vidas e garantir a rigidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização por parte do governo estaduais, distrital e municipais de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso esses se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. Artigo 196, Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário a todos os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesta senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator Luiz Carlos da Silva. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de março de 2021. Em discussão o parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 13 de 2021. Relator, Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer o projeto de lei número 13 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que ratifica
protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamento, insumo e equipamento na área de saúde. É o relatório. Ato contínuo, fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Destacamos a urgência da matéria para que todos nós possamos, quanto antes, vacinar o maior número de pessoas no município, que a aquisição de vacinas vai proporcionar maior segurança e acelerar a volta das atividades paralisadas, como as escolares. O protocolo de intenções assinado pelo prefeito Ednardo Barbosa, sendo aprovado pela Câmara Municipal, tem como meta ampliar a capacidade de imunização da população por meio da aquisição de vacinas no mercado internacional. Para viabilizar essa negociação, o projeto prevê a abertura de dotação orçamentária, podendo ser suplementada em caso de necessidade. Nesta linha, tem-se cumpridos os pressupostos objetivos evocados em lei e impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Dessa forma, voto por sua aprovação. Relator, Leonardo Francisco de Barro. Parecer da comissão. A comissão concorda com o voto do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de março de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão Saúde e Assistência Social. Parecer. Comissão de Saúde e Assistência Social. Referência. Projeto de Lei 13/2021. Relator, Leonardo Sergino Cabral. Relatório. Veio a essa comissão para parecer e análise o projeto de lei número 13/2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno, o presidente desta comissão reserva para si o parecer. Voto do relator. A vacinação é uma das medidas mais importantes de defesa para o organismo humano contra agentes infecciosos e bacterianos que causam doenças. Diante do aumento nas taxas de incidência e de transmissão do novo coronavírus, a vacinação em massa deve ser encarada como uma providência de custo relativamente menor, mais eficiente e capaz de promover qualidade de vida ao indivíduo, além dos benefícios para a coletividade. A ideia do projeto é constituir um consórcio público para a aquisição de vacinas, medicamentos, insumo e equipamento para o enfrentamento do Covid-19 diretamente para os municípios, diante do quadro preocupante que assola todo o território nacional. Por conseguinte, quando as metas são alcançadas com empenho no investimento em ações preventivas, consequentemente, ocorrerá a diminuição de agravos na saúde da população. A necessidade da vacinação em massa da população pressupõe que quanto mais pessoas vacinadas, menos alguém com coronavírus poderá passar para outra pessoa suscetível, corroborando com a imunidade coletiva. Cumpre salientar que a vacinação em massa visa colaborar no enfrentamento do Covid-19 e, assim, imunizar toda a população, preservando a saúde e a vida dos munícipes, bem como a retomada da economia no país. Em análise do projeto e em apreço, verifico que o mesmo obedece amplamente aos ditames legais, além de representar relevante interesse social, posto em que visa adquirir vacina para combate à pandemia do coronavírus e suas variantes, preservando a integridade física da população, geração de emprego, renda e o convívio social. Assim, voto pela sua aprovação. Relator, Leonardo Sergino Cabral. Parecer da comissão. A comissão acompanha o parecer do relator. Câmara Municipal de Pinheiral, 9 de março de 2021. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 13 de 2021, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que retifica protocolo de intenções firmada entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Em discussão. Senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente, também o público que acompanha a gente através das redes sociais. Eu queria primeiramente parabenizar o prefeito Ednardo Barbosa, o secretário Everton Bri, pela essa iniciativa de fazer parte desse consórcio. A gente
passa por um momento complicado, confesso que até é difícil para mim falar nesse momento, mas a vacina, nesse momento, é a única saída. Então, peço a ajuda dos colegas vereadores na aprovação dessa lei, que eu tenho certeza que vai ser de imensa importância a aquisição de vacinas extras para a nossa cidade. E eu tive conversando algumas vezes com o secretário, ele me explicou todas as dificuldades, falou que pelo preço é muito caro, mas eu tenho certeza que a gente vai dar um jeito e vai conseguir trazer essa melhoria para a nossa cidade, a nossa população, para dar fim a esse pesadelo aí que a gente está vivendo. Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente, vereadores que compõem essa coleção da Casa de Leis, população que nos prestigia através de sua residência. Primeiramente, parabenizar o prefeito Edinardo pelo ingresso no consórcio. De grande importância o executivo tomar uma postura, uma decisão dessa. A gente sabe que vivemos um momento muito crítico e também reiterar com esse projeto aqui passando pela Casa de Leis a importância de cada vereador aqui que tem assento nessa casa, porque o prefeito fez a parte dele, fazendo o ingresso no consórcio para adquirir essas vacinas. Agora, hoje, o Legislativo também faz a sua parte, com a aprovação desse projeto. Então, é aquilo que a gente sempre vem falando, conversando, a importância de um Legislativo forte e também, quando o político briga, quem perde é a população. Então, nesse momento aqui, até o vereador Mário Arthur um pouco emocionado, nós estamos em oração pela recuperação do nosso querido doutor Toninho, que não só ele também e outros familiares da nossa cidade que passa por um momento muito difícil, mas essa Câmara hoje tenta amenizar um pouco o sofrimento da população com esse ingresso por parte do prefeito Edinardo e hoje aqui com a aprovação desse projeto de lei. Me solidarizo aí com o vereador Mário Arthur e todos os seus familiares. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de março de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.